Momento da palavra com o irmão Décio, da cidade de Guaratuba, litoral do estado do Paraná. Meus irmãos amados, ouvintes da Rádio Mateus 633, que alegria mais uma vez estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre a palavra do Senhor. Ainda em Foz do Iguaçu, penso que na próxima semana já estarei lá em Guaratuba, onde passou um vendaval muito forte. Vocês devem ter visto alguma coisa aí pela televisão, mas o Senhor, Ele sempre nos dá graça, né? Mesmo nesses momentos de dificuldade, o Senhor, Ele abençoa. E por falar em bênção, eu peço as bênçãos do Senhor sobre a vida de cada um de vocês. Peço uma bênção em favor do pastor João Alves, que é o diretor, o idealizador da Rádio Mateus 633, que está sendo transmitida da cidade de Vila Velha, no estado do Espírito Santo. Eu gostaria agora de convidar os amados irmãos a acompanhar a leitura da palavra, e para isso eu convido a abrir a Bíblia ou no seu smartphone o livro de Josué, capítulo de número 2, versos 8 ao de número 16. Se fosse para dar um título ao que iremos falar hoje, eu poderia intitular Deus nos abençoa, mas também nos chama para sermos abençoadores. Vamos ver? Josué 2, versos 8 a 16. O verso 8 diz: Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: Sei que o Senhor Deus concedeu a vocês essa terra. Vocês nos causaram um medo grande, muito terrível, e todos os habitantes aqui de Jericó, desta terra, estão apavorados por causa de vocês. Pois nós temos ouvido, nós sabemos como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês, diante de vocês, quando vocês estavam saindo do Egito. E sabemos também o que vocês fizeram a leste do Rio Jordão com Sehom e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram. E quando o nosso povo aqui em Jericó ficamos sabendo disso, desanimamos completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e é Deus embaixo aqui na terra. Jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, assim como eu abençoei vocês, vocês também serão bondosos e abençoadores para com a minha família. E me deem um sinal seguro de que vocês pouparão a vida de meu pai, a vida da minha mãe, a vida dos meus irmãos, das minhas irmãs e de tudo o que lhes pertence. Livrem-nos da morte. E o verso 14, a nossa vida pela vida de vocês. Então aqueles homens garantiram para aquela mulher chamada Raabe: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E Raabe ainda disse para aqueles homens: Olha, vocês precisam ir para aquela montanha, para que os perseguidores não encontrem vocês. Fiquem escondidos lá por 3 dias, até que esses perseguidores voltem. Depois disso, vocês poderão seguir o seu caminho em paz. Amém? Palavra maravilhosa, palavra tremenda que nos traz grandes ensinamentos. Amigos,
Diante dessa palavra, nós encontramos uma mulher que era textualmente chamada como prostituta. Aqueles homens, eles foram até Jericó como espias ou espiões para verificar o que é que acontecia dentro dos muros, o tipo de guarda, quantas pessoas existiam ali. Isso tudo era uma estratégia de guerra. E você já pensou que esses homens foram exatamente na casa de prostituição? Porque era exatamente ali que eles poderiam tentar caminhar mais folgadamente, porque ali era um lugar que muitas pessoas, muitos homens passavam por aquela casa, por aquele lugar. Então ali era o melhor lugar para que eles se escondessem. Esse é o contexto da situação. E ali dentro nós sabemos o relato bíblico, lemos uma parte aqui, eles foram descobertos. Os soldados ali de Jericó começaram a caçá-los de uma forma tremenda. Jericó ali não era tão grande, então não era também tão difícil localizá-los. Não havia muitos lugares para que eles ficassem seguros ou escondidos. Na casa de Raabe, eles foram agraciados com a ajuda daquela mulher. Olha, vocês me ajudem que eu ajudarei vocês. É esse o relato, é isso que nós lemos. Ela abençoou e depois ela foi abençoada. Sabemos que Jericó caiu, Deus, como sempre faz, ele cumpriu a sua promessa. Ele disse que aquela cidade cairia, que as muralhas cairiam e realmente caíram. E olha, aquilo que Deus prometeu na tua vida, amado irmão, amada irmã, vai se cumprir de um jeito ou de outro, agora ou mais para frente, vai ter que se cumprir, porque a palavra dele não volta vazia, muito pelo contrário, ela vai ter que provocar os efeitos desejados pelo Senhor, e não vai ser diferente na sua vida. Amém? Então ela abençoou e ela foi abençoada. E afinal de contas, o que é uma bênção? Nós sempre falamos de bênção, mas realmente o que é uma bênção? Você e eu podemos desejar bênçãos sobre alguém, ou seja, nós podemos querer o bem, a prosperidade, queremos desejar a saúde, coisas boas para uma outra pessoa. Então vemos que uma bênção é uma declaração de boa vontade, uma declaração de felicidade que é expressa, que é falada, lançada sobre uma outra pessoa. Isso é o sinônimo ou o significado da palavra bênção. Você e eu, principalmente aqueles que já possuem um cabelinho branco, e por falar em cabelo branco, o pastor João Alves, nessa semana passada, completou 60 anos de idade. Que bênção maravilhosa! Olha que alegria! Pastor, receba os cumprimentos, eu tenho certeza que não só meus, mas de todos os ouvintes da Rádio Mateus 6:33. Então, nós que temos cabelinho branco, podemos lembrar que num período não muito longe, próximo passado, mais precisamente no tempo dos nossos avós, ainda existe nos dias de hoje, mas era muito mais presente nos dias dos nossos avós. Era comum, posso dizer assim, e até mesmo uma tradição, um costume, quando os filhos ou os netos pediam a bênção dos pais ou dos avós. Você se lembra disso? Você fez isso? Você pediu a bênção para o teu pai ou para o teu avô? Bênção pai, bênção mãe, bênção avô, bênção avó. Lembra disso? Você fez isso? Era quando se pedia
uma declaração da boa vontade, de felicidade, de saúde, prosperidade, uma dádiva. Enfim, era quando se pedia que os pais, os avós, lançassem coisas boas, sempre com um objetivo da graça divina sobre os netos. Por isso que os avós, os pais, em relação a essa graça divina, eles respondiam: que Deus te abençoe, meu filho, que Deus te abençoe, meu neto. Lembra disso? Que tempo gostoso. Foi ontem, né? E nós temos dentro do texto bíblico exemplos de bênçãos que foram lançadas. Se não, vejamos 2 Pedro capítulo 1, verso de número 2, ali está escrito: que a graça e que a paz vos sejam multiplicados. Coisas boas, dádivas que estavam sendo declaradas, transmitidas verbalmente. Olha, que a graça e que a paz vos sejam multiplicadas. Um outro bom exemplo que todos conhecem, amados, é a bênção apostólica que você e eu ouvimos no encerramento dos nossos cultos. Quando o pastor ele estende as mãos, a igreja também estende as suas mãos e todos nós declaramos que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e que a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Está lá em 2 Coríntios capítulo 13, verso de número 14. Ali há uma declaração expressa para que a graça de Jesus, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, com você e comigo. Esses são exemplos de bênçãos que estão na nossa palavra do Senhor. Existem tantas outras bênçãos registradas. A bênção que o Senhor declarou sobre a vida de Abraão: tu serás uma bênção, ou seja, se tu uma bênção. Então, amados, agora que já falamos sobre bênção, nós precisamos impreterivelmente, necessariamente, tocar numa outra questão. Como nós, você e eu, sim, nós, como nós, enquanto seres humanos, temos uma facilidade de querer ser abençoados por Deus ou por alguém. Será que eu estou falando alguma bobagem? Nós temos essa facilidade de querer receber a bênção. Estamos sempre prontos a receber a bênção em nossas vidas. E isso não é errado. Aconteceu também várias vezes na Bíblia. Não é errado, volto a dizer. E essa é uma das muitas características do nosso Deus, que é abençoador, galardoador. Deus, Ele quer abençoar aqueles que o amam. Deus quer te abençoar. É o que Provérbios garante. Por exemplo, lá em Provérbios 16:3 está escrito: consagre ao Senhor tudo aquilo que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor, que é o nosso abençoador, tem prazer em abençoar os seus planos. Ele quer que os seus planos, que sejam consagrados a Ele, sejam todos bem-sucedidos. Ele é o garantidor da plena realização de todos os planos. Volto a dizer, Provérbios 16:3. Uma outra passagem, Ana, a esposa amada e a esposa preferida lá do nosso irmão Eucana, ela sofria por ser estéril. Não bastasse essa esterilidade, e você e eu lembramos que para a mulher naquela época e naquela região, ser estéril era uma maldição, era algo terrível, o pior que poderia acontecer com uma mulher, não gerar filhos.
Porque todos os filhos, principalmente os homens, eles poderiam ser aquele que o povo judeu estava aguardando. Então, qualquer mulher que gerasse, ela poderia estar gerando o aguardado, aquele que eles estavam esperando e que você sabe, o povo até hoje, judeu, está aguardando o Messias. Então, era por isso que as mulheres, elas tinham que gerar filhos. Não bastasse essa situação de não poder ser mãe, a Penina, uma mulher de nome Penina, que era a segunda esposa de Eucana, pelo contrário, ela enchia a casa de filhos, todos os anos ela tinha filhos. Pelo relato bíblico, ela deveria ter no mínimo 10. E isso irritava Ana. Não só o fato de Penina ser uma grande geradora de filhos, mas Penina usava isso, ela gerando muitos filhos, ela utilizava isso para irritar Ana. Ela sabia que Ana era a preferida de Eucana, então ela aproveitava isso para irritar a primeira esposa, que era Ana. Você encontra tudo isso lá no livro de 1 Samuel, capítulo 1, verso 2. E esse tinha duas mulheres. Este quem? Eucana tinha duas mulheres, e o nome de uma era Ana e o da outra Penina. E Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Você conhece bem essa história. Ana, então, ela orou a Deus e ela foi respondida, ela foi abençoada. Está lá em 1 Samuel, capítulo 1, 17. Então respondeu o profeta, ou melhor, o sacerdote Eli: Ana, vá em paz, e que o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Olha aqui a característica da bênção. O sacerdote Eli, ele exterioriza, ele declara: vá em paz, sempre acompanhado do caráter divino, e que o Deus de Israel te conceda aquilo que você está pedindo. Sabemos que logo em seguida, já no próximo ano, Ana não ganhou apenas um filho, mas Deus concedeu a ela o maior profeta que já passou por Israel, o profeta Samuel. Enquanto Penina tinha filhos comuns, Deus concedeu para Ana algo especial, um filho que foi reconhecidamente o maior profeta de Israel. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e deu à luz um filho, ao qual chamou Samuel, porque dizia a ela: eu o tenho pedido ao Senhor. Está lá em 1 Samuel, capítulo 1, verso de número 20. Amados, querida irmã, aqui aprendemos que o Senhor, nosso Deus, não somente abençoa, mas quando o faz, Ele tem o melhor para você. Não se esqueça disso. A bênção do Senhor, a bênção reservada para você, é o melhor de Deus para a tua vida. Mas não podemos esquecer que o melhor de Deus para você e para mim nem sempre é aquilo que nós queremos, mas Deus sabe exatamente o que nós precisamos. Este melhor de Deus para você e para mim vai ser sempre dentro dos propósitos dele. O que prevalece é o querer dele, o propósito dele, porque ele sabe muito bem o que é melhor. Então, quando ele nos abençoa, ele tem o melhor para nos abençoar, mas esse melhor nem sempre é o que nós queremos, mas é aquilo que nós precisamos dentro do propósito do Senhor. A Bíblia, ela confirma isso lá em Romanos 8, 28. Sabemos que Deus, ele age em todas as coisas,
para o quê? Para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o quê? Com o seu propósito. Amém? Então é o propósito do Senhor, não tem jeito de fugir disso, e glórias a Deus por isso. O nosso coração, o coração do homem é enganoso, mas o Senhor sabe exatamente o que é melhor para você e o que é melhor para mim. Eu sofro com isso, eu sei que você também sofre às vezes com isso, porque os nossos olhos olham muitas coisas e nós temos os nossos desejos, mas o Senhor sabe exatamente o que é melhor para cada um de nós, porque Ele enxerga lá na frente. Ele não tem problema de passado, presente e nem futuro. Ele sabe exatamente como será o nosso proceder daqui 1 ano, 5 anos, 10 anos. E é por isso que no dia de hoje Ele pode escolher o melhor para você e para mim, dentro dos propósitos que Ele tem para cada um de nós. Vimos então o que é bênção, já vimos também bem rapidamente que nós temos uma tendência muito forte de querer ser abençoados, é gostoso, e vimos também que Deus, Ele tem a alegria de abençoar você, abençoar a mim, com o melhor, como Ele fez com Ana, mas o melhor dele é sempre do propósito do Senhor. Mas agora, passadas essas considerações iniciais, francamente, vamos falar agora francamente, olho no olho. Será que também temos a real noção, o pleno conhecimento, não só de sermos abençoados, mas de sermos bênçãos ou canais transmissores de bênçãos para alguém? Você já pensou nisso? Nós queremos ser abençoados, eu quero, você quer. Se perguntarmos aí para 100 pessoas, você quer ser abençoado por Deus? Essas 100 pessoas responderão, sim, eu quero ser abençoado. Porém, dessas 100 pessoas, quantas poderiam responder francamente, não, eu também quero ser bênção na vida de alguém? Quantas pessoas será que responderiam satisfatoriamente ou positivamente, eu quero ser bênção na vida de alguém? Quero contar aqui um rápido relato. Estou aqui em Foz do Iguaçu, você sabe que meu sogro, ele partiu, foi recolhido pelo Senhor, e enquanto eu estava aqui indo ao hospital todos os dias para vê-lo ali na UTI, eu parei num cruzamento de uma avenida muito famosa aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Você sabe que a fronteira é a Argentina e a outra fronteira é Paraguai, e é muito comum nesses cruzamentos vender a tal da chipa paraguaia. Eles vendem num saquinho aí com 5, 6 unidades, é muito gostoso. Eu já morei aqui durante 18 anos, mas fui embora já há algum tempo e senti saudade de comer essa chipa paraguaia. Então, indo ao hospital, parei no semáforo e veio um rapaz em minha direção vendendo chipa. Eu olhei aquela chipa, me deu uma vontade, mas eu sabia que não ia dar tempo de pegar dinheiro na minha carteira. Eu perguntei para ele, então, escuta, quanto está a chipa? E ele, com aquele sotaque meio paraguaio, castelhano, espanhol, portunhol, que é muito comum aqui na região, ele disse, olha, R$10. Eu falei, olha, eu não tenho condições de pegar o dinheiro aqui agora, porque já vai abrir o semáforo, mas eu já morei aqui e estou com saudade do gosto de uma chipa paraguaia, e na volta eu passo aqui e se você estiver eu pego uma e te pago, eu já vou deixar o dinheiro separado. E o sinal já estava abrindo. Ele simplesmente pegou o saquinho, colocou na minha janela e disse, pode levar, eu confio que depois você vai voltar e você vai me pagar, pode levar, na base da confiança. Eu confesso que fiquei impressionado, não peguei,
até porque eu não sabia que horas eu ia voltar. E fiz bem em não pegar, porque quando voltei, ele já não estava mais ali. Mas olha que atitude bonita dessa pessoa que não me conhecia, não sabe quem eu sou, mas ele simplesmente estendeu a sua mão. Eu volto a dizer, ele estendeu a sua mão com aquele saquinho, com a chipa e falou: pode levar, depois você acerta, eu confio em você. E aqui, amados, nós aprendemos então que Deus, ele não faz acepção de ninguém, não faz acepção de pessoas, e ele ama pessoas que são abençoadoras, que têm um coração amoroso, uma mão aberta, pessoas que às vezes a gente nem imagina que vai ter uma atitude dessa. Se nós voltarmos para o texto bíblico que nós lemos, o Senhor, ele usou uma mulher que a própria Bíblia, não sou eu, não é você, não precisamos ter vergonha disso, é a Bíblia que diz que ela era prostituta. E ela foi um canal de bênção para aqueles espias ou espiões dentro de Jericó. Foi o que nós vimos ali no texto lido no livro de Josué. Então, os abençoadores às vezes estão em pessoas que nós nem imaginamos. Não é verdade? Então, se você não está atravessando um bom momento na tua vida espiritual, se você hoje não está muito firme com Jesus, ou se o mundo está colocando o dedo em direção ao teu rosto, dizendo: olha, eu não acredito mais em você, eu não confio mais em você, saiba que Deus, ele acredita e ele confia na sua capacidade de ser bênção, ou seja, ser canal de bênção para alegrar, para ajudar, para confortar, para estender a mão, como fez essa pessoa que estava vendendo chipa ali no cruzamento das avenidas aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Deus, volto a dizer, ele acredita e confia na sua capacidade para emprestar os seus ouvidos para alguém que quer simplesmente conversar, desabafar, para dar atenção para alguém que está ali parado, precisando de atenção de alguém, ou simplesmente abraçar. Deus, ele confia e acredita na sua capacidade de simplesmente dar um abraço em alguém que esteja numa situação de necessidade. Ser bênção, amado, querida irmã, é deixar de olhar para nós mesmos e mirar, enxergar, sentir a necessidade do próximo, daquele que está ao nosso lado. Nós não podemos esquecer jamais que o amor ao próximo é o ensinamento mais forte vindo de Jesus Cristo. Eu sei, com absoluta certeza, que você que está aí do outro lado da rádio, Mateus 6,33, eu sei que você ama a Jesus. Então, o amor ao próximo já está dentro de você. Se você ama Jesus, o amor ao próximo já está dentro do teu coração. E você é chamado para ser bênção. Aonde você colocar os seus pés, você é um canal, um corredor de bênçãos. Não esqueça disso. Volto a insistir, o nosso irmão mais velho, Jesus, ele conhece as nossas falhas, conhece a tua e a minha fraqueza, o nosso calcanhar de Aquiles. Ele sabe exatamente aonde o inimigo ainda consegue nos pegar. Cristo sabe que nós não somos perfeitos. O Senhor, ele não chama pessoas perfeitas, ele chama o pecador e ele começa a construir uma história nova, diferente na vida desse pecador.
A Bíblia, ela diz que é mentiroso quem alega não ser pecador. Está lá em 1 João, capítulo 1, verso de número 8. Vai lá e leia. Confirma, vê se eu estou falando a verdade, vê se realmente está escrito ali. E eu volto a frisar que Jesus sabe exatamente quem somos, quem você é, quem eu sou. Não podemos enganar em nada a Jesus. Ele sabe exatamente o nosso caráter. E mesmo assim Ele nos ama. Olha que amor maravilhoso que tem o nosso Jesus. Então Ele sabe exatamente quem somos. E mesmo assim, Ele nunca desistiu, nem de você, nem de mim. Glória a Deus por isso. Não desistiu de nós. E sabe que temos sim, ainda com os nossos pecados, com as nossas falhas, ainda assim, quando colocamos Ele em nossa vida, em primeiro lugar, nós temos, sim, passamos a ter condição de ser abençoadores, de sermos bênçãos para alguém que Ele, com certeza, colocará em nosso caminho. Jesus é especialista de usar pessoas como você e como eu, pessoas que têm os seus defeitos, as suas falhas, as suas crises emocionais, mas Ele sabe que pode contar conosco. No relato bíblico, lá do bom samaritano, no livro de Lucas, capítulo 10, é gostoso fazer essa leitura. Você vai aprender muita coisa, o Senhor vai falar direto no seu coração. Te convido depois a fazer essa leitura, Lucas capítulo 10. Nessa história, a vítima do assalto, você sabe que uma pessoa, um homem estava passando, foi assaltado, roubaram tudo dele, até as roupas, e bateram muito nele. Ele ficou muito machucado e jogado no chão. Então nós sabemos que a vítima do assalto não recebeu a bênção, não recebeu a mão estendida, não recebeu a atenção, muito menos o amor do sacerdote, que foi a primeira pessoa que o encontrou jogado no meio da estrada. Aquele sacerdote que era o encarregado pela direção dos trabalhos no templo, um judeu. Ele também não recebeu a bênção, nem a mão estendida, nem a atenção, nem o amor de um levita, que foi a segunda pessoa que passou ali. O levita era aquele que tinha o cargo de servir no templo. Também era um judeu. Nós descobrimos ali nessa leitura que eles eram religiosos por fora, com coração de pedra por dentro, ou iguais ao túmulo caiado de que fala a Bíblia, bonitos por fora, mas podres por dentro, sem o amor de Jesus. Eles não eram abençoadores, eles só olhavam para si e para os seus interesses. O abençoador nesse livro de Lucas, capítulo 10, na história do samaritano, foi exatamente esse homem reconhecido como samaritano. Aquela pessoa que menos se esperava que viesse a bênção, menos se esperava que fosse o abençoador, o canal de bênção para alguém. Lembrando que o samaritano era um grupo religioso que tinha um sério conflito com os judeus no tempo de Jesus. Eles viviam na região de Samaria e eles misturaram o judaísmo com algumas outras crenças. Por isso que o judeu desprezava o samaritano, achando que o samaritano não era uma pessoa que seguia corretamente as leis. E foi exatamente desse que veio a bênção para aquele homem que se encontrava machucado e necessitado de cuidados. Uma outra personagem que ninguém imaginava que poderia ser uma abençoadora, um canal de bênção, e que me veio agora à mente, me lembrei dela, foi aquela menina sem nome, não sabemos o nome dela, mas que foi levada cativa pelo exército sírio que invadiu Israel. Era uma menina adolescente, a Bíblia nos leva a entender que ela era uma adolescente, talvez aí 12, 13, 14 anos, sofrendo, por certo, os transtornos e os traumas de uma guerra. Ela estava
longe da família, longe dos pais, longe dos amigos, longe da sua casa, longe do seu povo, longe do seu próprio país. Essa menina, ela tinha tudo para ser uma menina triste, para esquecer e dar as costas para tudo que aprendeu sobre o seu Deus, o Deus de Israel. Afinal de contas, agora ela era uma simples escrava da esposa de um homem poderoso que invadiu a sua terra natal. Quem sabe esse homem e o seu exército mataram a sua família, destruíram o seu povo. Esse homem, você sabe, era conhecido por Naamã. Está lá em 2 Reis, capítulo de número 5. Mas, olha que bonito, quem é instruído nos caminhos e nos ensinamentos do Senhor, jamais se esquece do amor de Deus. E aquela menina, ela era uma abençoadora, ela foi chamada para ser abençoadora. Independentemente da situação dramática que vivia, ela não olhou para si, para a sua dificuldade, porque ela sabia que, independentemente da situação difícil, o seu Deus, o Deus de Israel, não iria jamais abandoná-la. E eu quero que você saiba que o Senhor jamais vai te abandonar. Precisamos de um parênteses agora em nossa história. Não importa o quão drástico ou dificultosa é a situação que você possa estar passando no dia chamado hoje. Saiba que Deus sempre estará com você e em tudo há um propósito, até mesmo nessa situação que talvez você possa estar enfrentando. Vamos lembrar, amados, querida irmã, que José, o filho querido de Jacó, ele virou escravo e foi detento de um presídio, porque Deus tinha seus propósitos maiores através desse sofrimento temporário na vida de José. Sabemos que lá no final ele foi o segundo homem do Egito. Na verdade, era ele que mandava. Assim foi com Gideão, com Paulo de Tarso. O que falar do amado Paulo de Tarso? Sofreu, trouxe as marcas de Cristo na sua pele, na sua carne. Ele foi preso, morreu degolado. E assim, amados, o Senhor também tem os propósitos na sua vida. Deus tem os propósitos dele sobre a tua vida, independentemente da situação que você esteja enfrentando. Então alegre-se, pois o Senhor cuida de você nos detalhes, do mesmo jeito, da mesma forma que cuidou daquela menina, ainda que estivesse como escrava, mas ela estava sendo cuidada pelo nosso Deus. Por falar na menina, voltando para ela, ela viu o sofrimento de Naamã. Ela poderia ficar muito bem, quietinha, invadiu o meu povo, me trouxe como escrava, que morra com essa enfermidade aí, que era a lepra. Mas ela viu o sofrimento de Naamã, que era leproso, e imediatamente ela foi canal de bênção, ela foi abençoadora, ela tinha um coração bom, ela tinha um amor de Deus dentro do seu coração. E ela imediatamente abençoou. De que forma? Relatando para sua senhora, a esposa de Naamã, aonde poderia ser alcançada a cura. E a cura, ela seria alcançada no Deus de Israel por meio do profeta Eliseu. Muitas pessoas podem ser abençoadas através da tua vida, em nome do Senhor dos Exércitos. Amém? Vamos fazer como essa menina, sejamos também canais abençoadores. Irmãos, querida irmã, o abençoador, ele tem o coração cheio do amor de Deus e sabe
que a verdadeira bênção só tem uma fonte, só um canal de bênção. A bênção, ela brota somente em um lugar. Sabe onde é esse lugar? Essa fonte é o Senhor dos Exércitos, é o nosso Deus, é o Deus que você serve. O único canal de bênçãos, o verdadeiro canal de bênção surge no trono do Senhor. Então confia nele, coloca tudo diante do trono do Senhor, porque ele é o grande abençoador. Por falar em grande abençoador, o que falar do maior de todos os abençoadores, de todos os tempos, o maior que conhecemos, sim, Jesus Cristo. E no momento mais delicado, mais difícil, mais doloroso de sua vida como homem aqui na terra, no alto daquela cruz, ele abençoou, foi canal de bênção. Ele abençoou a mim, abençoou a você com a maior bênção possível. Ali, no alto da cruz, derramando o seu sangue, ele nos perdoou, redimiu os nossos pecados, pagou os nossos pecados, nos aceitou e nos salvou da condenação eterna. Não posso perder essa oportunidade. Se alguém ouvindo agora a rádio, Mateus 6,33, ainda não tem essa bênção maior de Jesus Cristo, não perca tempo. Aceite a bênção do abençoador Jesus. De que jeito? Aceitando-o agora mesmo como seu Salvador. Que ele venha escrever o seu nome aí, ouvinte, no livro da vida. Se arrependa dos seus pecados e deixe ele, Jesus, o abençoador, alcançar você agora. Não perca essa oportunidade, porque amanhã pode ser tarde. Hoje ainda pode ser tarde. Se ele voltar, pode ser tarde. Então faça agora. Deixe o abençoador abençoar você. Por falar em abençoador, todos aqueles que são abençoadores, eles não pensam em si mesmos, mas nas necessidades daqueles que o rodeiam. Jesus, no alto da cruz, não pensou na dor, não pensou na falta de ar, não pensou em tudo aquilo que ele estava passando, mas ele olhou para o ladrão que estava à sua direita e foi capaz de dizer: olha, ainda hoje estará comigo ali no paraíso. E Jesus também, ele pensou em você, pensou em mim, pensou em cada um de nós. Ele não olhou para ele, mas olhou para você, e ele continua olhando para você desde os céus e derramando o Espírito Santo no teu coração e dizendo: eu ainda quero te abençoar mais e mais e mais. Deixa ele cuidar de você, porque só temos coisas boas para receber da parte do nosso Senhor. Amados, então, para finalizar, que sejamos também abençoadores, assim como Cristo foi o nosso abençoador maior, assim como Deus tem prazer em nos abençoar. Nós precisamos e gostamos das bênçãos, mas não podemos esquecer que o Senhor também nos chamou para sermos canais de bênção, abençoadores para aqueles que estão ao nosso lado, aqueles que estão ao nosso redor. E se assim o fizermos, também seremos abençoados pelo nosso Deus. Sabe por quê? Porque a bênção do Senhor nos será dada por herança, e é promessa. A bênção do Senhor sobre as nossas vidas é herança e promessa, conforme 1 Pedro capítulo 3, verso de número 9. Vamos orar? Papai querido, muito obrigado por essa palavra, sabendo mais uma vez que o Senhor tem alegria em nos abençoar, que nós também fomos chamados para sermos abençoadores. Então, que nosso coração esteja transbordando de alegria, de amor pelo próximo, que a nossa mão esteja sempre estendida para aquela necessidade de uma pessoa que possa estar cruzando o nosso caminho. Papai,
como sempre faço, visita os orfanatos, as crianças de rua, visita as nossas autoridades, abençoa o pastor João Alves, a Rádio Mateus 633, lembrando que ela tem um site que é o www.radiomateus633.com. Senhor, abençoa os juízes, os promotores, os advogados. Deus, visita o nosso Brasil, visita o nosso país, abençoa, Senhor. Muitas pessoas estão clamando pelo Teu nome, então visita cada um de nós, Senhor. E assim, amados, vamos nos despedindo, agradecendo mais uma vez pela rica oportunidade que Deus concede a você em estar aí ouvindo a rádio e a mim por estar aqui desse outro lado, entregando aquilo que Deus colocou no meu coração. Então, a paz do Senhor e até uma outra oportunidade, em nome de Jesus. Amém.